Hoje no Jardim para Cuidar vamos falar de hortênsias, que é uma das flores que vai estar a brilhar na primavera e no verão e é também uma das flores favoritas nos jardins portugueses. Vamos aprender a cuidar dela e vamos aprender a plantá-la, neste caso em vaso. Vamos falar especificamente das azuis, embora haja hortênsias brancas e haja hortênsias cor-de-rosa e de outras cores, porque as azuis têm algumas especificidades que nós vamos explicar-vos como é que as consegue manter azul. Se for no jardim, temos que nos certificar que o nosso substrato é ácido. Se vamos plantar em vaso, nós temos que dar à planta um substrato ácido. Eu escolhi um vaso de barro, para onde vou mudar esta hortênsia, porque é um material muito versátil e muito barato. Que cuidados é que temos que ter quando vamos plantar a hortênsia ou qualquer outra planta? Fazer a drenagem do vaso. Portanto, vamos pôr na base uma camada de argila expandida, neste caso hidroton. Vamos forrar aqui o vaso com isto. Portanto, o vaso vai ficar com uma camada de argila separada do substrato, que vai permitir que as plantas não toquem com as raízes na água. Depois vamos utilizar uma técnica que é colocar uma camada de geotêxtil, que no fundo é um tecido que vai funcionar como aqueles filtros dos cafés, das máquinas de café antigo, vai fazer com que o substrato não seja completamente arrastado. Depois, como a hortênsia é uma planta acidófila, que gosta de um substrato com um pH ácido, nós vamos ter que lhe dar um substrato específico. Isso é que vai garantir que ela vai estar saudável e se vai desenvolver bem. Portanto, o que é que nós temos para ver primeiro? Escolher um vaso que seja um bocadinho maior do que o vaso da planta que acabámos de comprar, neste caso esta. Vamos colocar um bocadinho de substrato no fundo do vaso, o tal substrato próprio para plantas acidófilas, e depois não vamos encher totalmente o vaso. O que é que nós vamos fazer? Vamos primeiro pegar na planta, tirá-la do vaso onde ela vem. Devemos ter o cuidado, neste caso ela não está aqui há muito tempo, logo as raízes são superficiais, mas de qualquer maneira devemos ter o cuidado de desfazer um bocadinho o torrão para estimular o enraizamento da planta. Depois vamos colocá-la. A planta, quando é transplantada para um vaso, deve ficar exatamente à mesma altura que estava no seu vaso e deve ter pelo menos mais 2 dedos, que é o que esta tem, à volta do seu torrão. E então vamos preencher com o dito substrato para plantas acidófilas. Vamos preencher o vaso até ele ficar totalmente preenchido com este substrato. Porquê? Porque convém que a planta, que as raízes adiram completamente ao substrato, porque as trocas vão se fazer exatamente pelas raízes, quer as líquidas, quer as gasosas. Portanto, a ideia é a planta ficar com o substrato completamente apertadinho. Portanto, vamos adicionando e vamos calcando, vamos sempre calcando. Depois temos de ter o cuidado de regar. Nós, quando plantamos, a seguir temos imediatamente de regar. Porquê? Para garantirmos que a planta não fica completamente desidratada, porque ela acabou de sofrer um stress quando foi transplantada. Vamos regar e muitas vezes, a seguir a regar, temos que repor mais substrato porque ele vai abatendo. No caso desta hortênsia azul, este substrato para plantas acidófilas já vem fertilizado, portanto, nos próximos meses não temos que ter grandes cuidados. Para manter a sua hortênsia sempre azul, como é o caso desta, vai ter que ter alguns cuidados e um deles é, mensalmente, adicionar uma colher de chá de adubo azulador à rega e depois regar a planta. Mensalmente faz isto e garante que ela fica azul. Deve terem atenção que a hortênsia é uma planta que gosta de sombra ou de meia sombra, por isso deve colocá-la numa zona que tenha, no máximo, horas de sol de manhã. Ela gosta de ser bastante regada e depois vá tirando as folhas secas e as flores secas para garantir que a floração é maior. Deste conselho e destas tarefas, siga-nos no nosso blog para ver outras e também nas nossas redes sociais.